Após diversas manifestações realizadas nesta segunda-feira, a SMTT suspendeu a fiscalização do transporte para motoristas de aplicativos. Estabelecemos inicialmente 90 dias para que eles se regularizem junto à Secretaria Municipal de Trânsito. E você vai ver também, a Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeitos de utilizar viatura da polícia para cometer crimes. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a todo momento chegam novas vítimas, depois que o vídeo contendo os acusados tomaram conta das redes sociais. As investigações seguem e apenas Jorge Henrique Costa está foragido. Ele é ex-agente penitenciário e já responde por homicídio. Liminar proíbe a demolição do mercado municipal de Balsas. E ainda, veja quais as medidas estão sendo adotadas para evitar a chegada do coronavírus no Maranhão. Os navios do Porto do Itaqui estão sendo monitorados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para evitar qualquer contaminação e, na verdade, é uma medida preventiva para qualquer contaminação pelo novo vírus coronavírus, que é considerado um risco internacional elevado pela Organização Mundial da Saúde. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte de São Luís suspendeu a fiscalização do transporte para motoristas por aplicativo. A SMTT havia intensificado a fiscalização após a aprovação da lei municipal que obriga o cadastro de empresas e motoristas na secretaria. As reivindicações começaram depois que vários carros de motoristas de aplicativo foram apreendidos. Na última sexta-feira, os motoristas se uniram na Avenida Vitorino Freire para protestar sobre a decisão da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Nessa terça, no auditório da OAB, ocorreu uma reunião para explicar a legislação municipal do transporte por aplicativo. O objetivo dos motoristas é uma audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar do assunto. Participou da reunião o deputado estadual Wellington do Cusso. Nós já temos uma legislação municipal e um decreto municipal. Nosso objetivo é intermediar junto ao Poder Público, ao Ministério Público, à SMTT, para que nós possamos encontrar uma solução. Se essas empresas de fora não se adaptarem, então que seja criada uma empresa local para que ela possa se adequar às exigências da lei e eles continuem trabalhando. Então não tem por que ter briga entre taxista e motorista de aplicativo. Não tem por que ter perseguição. O objetivo de todos é trabalhar, prestar um serviço para a sociedade, mas para que seja isso, para que seja feito a necessidade da legalidade e da regulamentação. A Lei Municipal 6481, de 10 de abril de 2019, regulamenta em São Luís o transporte individual, remunerado de passageiros, ou seja, transporte por aplicativo. A lei obriga, no prazo de 6 meses, a regulamentação dos motoristas, por parte das empresas, junto à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Só que não houve a regulamentação. O que aconteceu foi o seguinte, a lei ela foi feita em abril e ela tinha um prazo de 6 meses para ser regulamentada, ou seja, em outubro. Ela foi regulamentada em outubro, depois de regulamentada, foi feito edital de convocação para as empresas, para que elas comparecessem no mês de novembro na secretaria para que apresentasse a documentação. Dentro desse prazo não compareceram. Foi dado mais um prazo de até final de dezembro que não fossem fiscalizados os Ubers, até por questão do efetivo nosso que estava reduzido pela questão do recesso. E começou a fiscalização em final de janeiro. Então a gente está tudo dentro da legalidade, sempre convocando e nenhuma empresa compareceu à secretaria em nenhum momento, não obtivemos nenhuma resposta dela. Então vocês não querem prejudicar ninguém, o que vocês querem é apenas que seja regulamentado os motoristas, a empresa Uber. O maior interesse da secretaria é que eles venham para a gente poder regulamentar eles e ser feito um sistema de transporte mais justo, que eles possam ser fiscalizados assim como os taxistas são. Esse motorista se diz preocupado com a situação. Já entrou em contato com as empresas de aplicativo que trabalha e não teve retorno. Por que eles não podem, no caso, eu tenho a e-mail já tenho uma empresazinha cadastrada, eles chamarem, então tá, vou te dar aqui um coisa por enquanto, faz a vistoria, o que tem que fazer, todos os procedimentos como os taxistas têm e cobre delas. Tipo, se vocês não comparecerem, vamos dar um prazo de tal dia. Senão, cada dia, vocês vão ser penalizados com 10, 15, 20 mil, entendeu? É isso, a gente, em momento algum, está se recusando.
a gente está disposto a fazer. Eu sou pai de família, como vários dependem daqui. Em São Luís tem cerca de 15 mil motoristas de aplicativo e nenhum foi regulamentado no prazo previsto junto à SMTT por parte das empresas. Para o Ministério Público, as empresas de aplicativo que atuam aqui na capital não têm interesse em regulamentar esses trabalhadores. Um acordo foi feito e no prazo de 90 dias, os motoristas de aplicativos terão que criar um aplicativo. Enquanto isso, a SMTT não pode apreender nenhum carro por falta de regulamentação. Já no final da manhã, o acordo veio de outra reunião que ocorreu também nesta terça, nas promotorias de justiça da capital, entre representantes da Prefeitura, Ministério Público, táxi e motorista de aplicativos. Olha, houve um acordo, né, do Ministério Público, da Secretaria Municipal de Trânsito, juntamente com os taxistas, representantes dos taxistas e dos motoristas de Uber. Estabelecemos inicialmente 90 dias para que eles se regularizem junto à Secretaria Municipal de Trânsito. Enquanto não houver a criação do aplicativo, que o prazo foi de 90 dias, a SMTT não poderá apreender nenhum carro. Olha, o que foi acordado aqui é que sim, né? Se for com relação à falta de licenciamento, a questão da regularização, da não autorização, contra as demais multas que não diz respeito a esse acordo, pode. Cerca de 48% dos consumidores brasileiros tiveram o CPF negativado em 2019. A pesquisa foi divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Marcos Reis. 48%, ou seja, quase a metade dos brasileiros, ficaram com CPF negativado no ano passado. Quem diz é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito. Segundo o levantamento, depois que ocorreu a negativação, muita gente, e isso representa 39%, disseram que tomaram mais cuidados. E aí os novos dados apareceram. Por exemplo, 34 afirmam refletir mais antes de realizar compras. Outros 21 deixaram de emprestar nomes a terceiros. 18% passaram a evitar compras com cartão de crédito. E aí o resultado chegou a 78% dos brasileiros que conseguem terminar o mês com as contas em dias. Apenas 33% acaba não havendo sobras no orçamento. Eu volto com você no estúdio, mas antes disso eu quero dizer que, apesar do nome sujo, as pessoas estão se conscientizando, né? E isso, com certeza, o resultado no final de 2020 será bem melhor. Agora sim, eu volto com você no estúdio. Você confere agora a previsão do tempo para esta quarta-feira no estado do Maranhão. Sol com muitas nuvens durante o dia e possibilidade de pancadas de chuva a qualquer hora é a previsão para esta quarta-feira em São Luís, que tem a mínima de 24 e a máxima chega a 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e chega a 89%. Em Imperatriz, a previsão para amanhã tem a mínima de 23 e a máxima chega a 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 52% e chega a 94%. Em Caxias, a previsão para esta quarta-feira conta com a mínima de 23 e a máxima chega a 35 graus. A gente segue agora para o município de Bacabal, onde tem a mínima de 22 e a máxima de 31 graus. A previsão para esta quarta-feira. Em Balsas, teremos a mínima de 23 e a máxima chega a 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 59% e chega a 94%. E fechando a previsão do tempo de hoje, no município de Pinheiro, onde teremos a mínima de 24 e a máxima de 33 graus. E daqui a pouco no Band Cidade, liminar proíbe demolição do mercado municipal de Balsas. A Polícia Civil cumpre mandato de prisão contra suspeitos de utilizar viatura policial para cometer crimes. Daqui a pouco o Band Cidade volta em instantes.
A Justiça do Maranhão decidiu proibir a demolição do mercado municipal de Balsas. A decisão foi baseada em ação popular e tem caráter de liminar. Já havia sido determinado que o mercado municipal do município de Balsas, a 810 quilômetros de São Luís, fosse demolido, mas agora a Justiça proibiu que isso acontecesse. A decisão foi em caráter liminar e impõe uma multa diária de R$50 mil caso a ordem não seja descumprida. Esse valor será cobrado por dia. A decisão foi baseada em uma ação popular. De acordo com a administração municipal, o mercado antigo daria lugar a um mercado mais novo, moderno, já que a estrutura do mercado antigo estaria comprometida. Segundo também a decisão, a Justiça informa que não foi realizada uma audiência pública para que a sociedade debatesse a questão, já que existe também o valor cultural e histórico do mercado municipal do município. Ele foi fundado há quase 50 anos. Voltamos ao estúdio. Investigador de polícia e servidor terceirizado são acusados de integrar um grupo criminoso suspeito de praticar crimes na região metropolitana de São Luís. O vídeo mostra 3 homens. Esse aqui é Valdemir Barroso, investigador da Polícia Civil. Tem mais de 30 anos na polícia. Esse outro homem, de braços cruzados, é Jairo Everton Diniz, motorista terceirizado também da Polícia Civil. Esse outro é Jorge Henrique Costa, ex-agente penitenciário. Todos são acusados de extorquir pessoas na capital. Então, diante dessas denúncias, foi possível então identificar inicialmente o ex-funcionário que trabalhava aqui na superintendência da capital, como motorista, já que, em razão disso, ele tinha acesso às chaves das viaturas. Então, ele, na companhia de um ex-agente penitenciário temporário, cometeram esses crimes, sendo, em razão disso, preso no dia 21 de janeiro deste ano. Só que, após cerca de 3, 4 dias, ele recebeu a liberdade provisória e ficou em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. O que ocorre? Após essa prisão, e aí a notícia e a divulgação do caso, outras vítimas compareceram à delegacia da cidade operária e à superintendência capital, onde noticiaram supostas práticas dessas pessoas, desta vez com a participação de um investigador de polícia civil, certo? Então, após esse trabalho integrado com a SECOR e a SPCC, foi possível identificar também a participação desse investigador. Então, o delegado Paulo Arthur representou ao judiciário para a expedição dos mandados de prisão preventiva, que foram devidamente cumpridos na tarde de ontem. O delegado explica que as vítimas eram escolhidas pelo grupo, todas com alguma pendência com a justiça. De regra, eles escolhiam pessoas suspeitas de contravenções penais ou mesmo suspeitas da prática de crimes. Eles, então, tinham conhecimento desses atos, só que, em vez de comunicar à polícia a fim de fazer a apuração ou mesmo a prisão dessas pessoas suspeitas, eles iriam até essas pessoas e extorquiam, tá certo? Inclusive, em algumas oportunidades, tomavam-lhe veículos, tomavam-lhe valores em dinheiro e até joias. Na verdade, além desses 2 casos que estão sendo devidamente apurados, a polícia também tomou conhecimento de mais 3 fatos supostamente praticados por esses 3 indivíduos. Mas esses fatos estão sendo devidamente apurados na Seccional Sul e também na SECOR. Jairo Diniz, o motorista, já tinha sido preso no início desse ano pelo mesmo crime, mas depois de 4 dias foi liberado. Exatamente, esse servidor terceirizado já havia sido preso no último dia 21 de janeiro desse ano por força do mandado de prisão preventiva em seu desfavor, em razão do trabalho investigativo que o apontou como sendo suspeito da utilização indevida de uma viatura para cometer 2 crimes, um na área central de São Luís contra o colombiano e outro no bairro de São Raimundo contra o cidadão que teve a sua motocicleta arrecadada indevidamente de sua residência com o pretexto que estaria sendo utilizada na prática de crimes patrimoniais na cidade. É importante também destacar que o caso foi encaminhado agora à Superintendência de Combate à Corrupção, já que tem um policial civil como suspeito e o prazo legal para a conclusão do procedimento é de até 30 dias. Então, certamente as investigações serão aprofundadas para saber se havia mais pessoas envolvidas com esse trio e se também havia mais vítimas. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, a todo momento chegam novas vítimas, depois que o vídeo contendo os acusados tomaram conta das redes sociais. As investigações seguem e apenas Jorge Henrique Costa está foragido. Ele é ex-agente penitenciário e já responde por homicídio.
Vamos agora ao momento do esporte. Érica, nós fechamos a primeira rodada do Campeonato Maranhense, não é isso? Exatamente, Daniel. E olha, o Sampaio Corrêa selou aí uma vitória sensacional e espetacular, uma goleada de 7-1 em cima do Peixe Pedra, o São José de Ribamar, que, como a gente havia dito, vinha aí com o time sub-23. O São José de Ribamar teve problemas aí na sua relação de atletas, acabou não conseguindo colocar todos os seus atletas regulares e acabou perdendo num placar de 7-1, a maior goleada agora aí na primeira rodada. Tudo indica que será um campeonato realmente de muitos gols, porque já tivemos 16 somente nessa primeira rodada. Olha só, é a nossa tabelinha aqui do esporte, aonde começou com o Maranhão Atlético Clube vencendo o Imperatriz no placar de 1-0. Depois o Pinheiro também goleou 4-1 o Cordino. O Juventude em casa perdeu para o Motoclube com 2-0 Moto. E fechando aí a rodada ontem, né, na noite de ontem, o Sampaio Corrêa vencendo de 7-1, ou seja, um verdadeiro realmente espetáculo de shows, de gols, e você acompanha aí como foi a partida de Sampaio Corrêa e o Peixe Pedra. O Sampaio entrou com a responsabilidade de vencer e fez muito bem seu dever de casa. Aos 5 minutos, Joãozinho marca, abrindo o placar para a Bolívia querida. Já aos 22 minutos, Matheus Lima amplia para o tricolor de São Pantaleão. Antes de terminar o primeiro tempo, Paulo Vitor, do São José, diminui para o Peixe Pedra, fazendo o gol de honra do time da cidade balneária. Já no segundo tempo, o terceiro gol do Sampaio foi marcado por Roney. Aos 10 minutos, e sem dar descanso para o São José, o Sampaio atacava, marcando seu quarto gol com Paulo Sérgio. Com o São José nitidamente cansado, o segundo tempo só deu Sampaio. Várias foram as oportunidades perdidas e, apesar de todo o esforço dos somente 13 atletas do São José, nada puderam fazer. E quando até a sorte não ajudava, aos 23 minutos ainda teve gol contra, marcado por Matheus. Já aos 34 minutos, Luan apareceu na partida e anotou o seu. Fechando a goleada, Chaveirinho, já no término da etapa final, marca o 7º gol da Bolívia querida. Placar final, Sampaio 7, São José 1. E é isso, Daniel. Agora aguardar que os times que não foram muito bem se recuperem e aqueles que foram bem, né, permaneçam assim na nossa competição. Obrigado, Érica. Daqui a pouco no Band Cidade, acesso ao terminal de integração da Coama gera reclamação por parte dos passageiros. Daqui a pouco a gente volta já. Filha tenta matar a mãe idosa dentro de hospital público de São Luís. O repórter Marcos Reis acompanha o caso e conversou com o delegado Carlos Alessandro, superintendente da Polícia Civil na capital.
Olá, Daniel. Olá a todos que nos assistem. Uma mulher identificada como Luciana Paula Figueiredo, de 32 anos, tentou matar a própria mãe idosa, que também foi identificada como Ana Benedita Figueiredo, de 68 anos, em um hospital aqui na capital. Vamos agora saber mais informações sobre esse caso com o delegado Carlos Alessandro, que é superintendente da Polícia Civil aqui, responsável pela capital. Delegado, a mãe estava internada nesse hospital quando a filha tentou matar a própria mãe, foi isso? A Polícia Civil tomou conhecimento na madrugada de hoje de um fato, além de criminoso, um fato que vem chocando a população em razão das próprias circunstâncias que o envolvem, já que uma própria filha acusada de tentar matar a mãe, enquanto essa encontrava-se hospitalizada, num estado grave de saúde, sob cuidados médicos, internada no Hospital Carlos Macieira. Então, alguém que se encontrava também nas proximidades desse apartamento conseguiu, então, através de celular, fazer um vídeo em que essa filha tenta sufocar a mãe, impedindo-a com a mão de respirar. Não obstante a esse fato, ela também teria, segundo nos foi repassado pela Delegacia do Idoso, que é a delegacia que está apurando o caso, essa filha também estaria fazendo algumas manipulações na medicação da mãe, que recebia essa medicação por meio de soro. Então, as pessoas percebendo já essa conduta suspeita dessa mulher para com a própria mãe, então fizeram o vídeo na madrugada quando ela tentou esse ato abominável. Então, foram acionados alguns funcionários do estabelecimento hospitalar, assim como a Polícia Militar, que imediatamente se fez presente ao local, deu voz de prisão a essa filha, que foi apresentada ao plantão central das Cajazeiras, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio. Ela já se encontra presa, custodiada, à disposição da Justiça no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, e o fato já está sendo, conforme eu falei, apurado pela Delegacia do Idoso. Delegado, a polícia já sabe a motivação dessa filha? Veja bem, por ocasião de seu termo de qualificação e interrogatório, ela negou essa tentativa de homicídio, tá certo? Mas admitiu que era a favor da eutanásia, inclusive, já que ela alegou que vinha já cansada de estar cuidando da mãe, entendeu? Já bastante idosa, uma pessoa que inspira cuidados especiais. E acreditamos, obviamente, preliminarmente, que essa, de repente, teria sido a motivação. Mas, conforme eu falei, o fato ainda vai ser devidamente apurado no prazo até de 10 dias, até ser encaminhado à Justiça. Certo é que a Delegacia do Idoso está tomando todas as providências necessárias no sentido de esclarecer a real motivação desse fato, que vem realmente, conforme eu disse, chocando a população aqui do nosso estado pela crueldade, até pelas imagens que você percebe no vídeo. Ela coloca a mão sobre o rosto da mãe, impedindo a mesma de respirar. Muito obrigado, delegado. Daniel, informações aí importantes sobre esse caso, e eu volto com você no estúdio. E sobre o caso do PM que assassinou a própria esposa e o suposto amante, nós temos novas informações com o repórter Israel Taia. Mais um capítulo na história do crime bárbaro que ganhou repercussão nacional. As vítimas, Bruna Alicia Fonseca Pereira e o namorado José William dos Santos Silva, foram assassinados na tarde do sábado em um condomínio de apartamentos do bairro Vicente Fialho, em São Luís. Além das vítimas, uma testemunha que trabalhava com o casal também estava no apartamento no momento em que o policial militar Eduardo Nunes chegou e, segundo o depoimento do autor, uma discussão teria começado e depois uma briga que culminou no duplo homicídio. As forças de segurança acreditam que houve sim luta corporal, mas que ela teria sido iniciada de acordo com o autor dos disparos. Isso segundo o depoimento da testemunha ocular. Tanto o suspeito quanto a vítima feminina já estavam separados, mas mesmo que eles estivessem juntos, nada justificaria a ação do criminoso. E aqui uma dúvida que tem surgido muito, tanto com relação à imprensa como à população, é com relação à tipificação do feminicídio, já que ele alega que flagrou a esposa em uma traição. Mesmo se tivesse acontecido a situação da traição, a gente ia estar do mesmo jeito diante de uma violência de gênero,
que está demonstrado claramente o sentimento de posse que esse autor tinha com relação a essa vítima. E essa violência de gênero é primordial para caracterizar o crime de feminicídio. Por isso, ele foi autuado e será indiciado pelo crime de feminicídio com relação à vítima do sexo feminino e por crime de homicídio com relação à vítima do sexo masculino, ratificando o tipificado pelo Dr. Jeffrey na lavatura do auto de prisão em flagrante. Eduardo Nunes foi preso em flagrante e sua prisão já foi convertida para preventiva. Os laudos da perícia realizada no apartamento, nos corpos das vítimas e no autor do crime ainda estão sendo analisados. Eles vão ser determinantes na decisão da Justiça. Isso não quer dizer que o que ele falou é a verdade, mas isso aí foi a versão dada pelo autor, que confessou e deu a dinâmica na visão dele. Lógico que isso tudo vai ser confrontado com os laudos periciais que chegarão. No caso, foram requisitados exames subunguiais, tanto nas vítimas fatais como no autor. Exatamente a retirada de eventuais vestígios de material biológico nas unhas das pessoas, tendo em vista que quando eventualmente existe uma briga, existe um contato e quando a pessoa toca com as unhas na pele de uma outra pessoa, né, microscopicamente ficam DNA e isso tudo foi requisitado, foi coletado e esse resultado virá. O que irá esclarecer se realmente houve uma luta corporal ou simplesmente ele chegou e efetuou os disparos, tudo isso vai ser analisado e no final do inquisitório tudo será esclarecido. Bom, por hoje é só. O Band Cidade fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.